e aplaude ao Senhor, amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Pode sentar. Sejam todos bem-vindos a mais um culto, amém? Você se sente bem-vindo nesse lugar? Você se sente bem-vindo pela presença de Deus na sua vida? Glória a Deus. Mais uma noite aqui, compartilhando uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E sempre é uma honra, né, estar aqui servindo a igreja. É um privilégio, é uma honra subir no altar e compartilhar a palavra do Senhor. Não é minha, é dele. E aí ele transborda na vida de um e põe na igreja dele também. E eu amo o que a Bíblia faz conosco. Você gosta? Eu amo o que a Bíblia faz comigo. A Bíblia me anima, a Bíblia me dá direção, a Bíblia não me deixa igual ao mundo. A Bíblia me dá um fogo, sabe, dá dedo no espírito. Eu amo ouvir a palavra, eu amo falar da palavra, eu amo ouvir a palavra, eu amo ser ministrada pela palavra. Não vem falar balela para mim não, eu quero Bíblia. Bíblia, eu amo Bíblia. Crente maduro gosta de Bíblia. E nessa noite eu quero compartilhar uma parte da palavra do Senhor. E eu oro para que essa palavra alcance o seu coração de forma profunda e gere em você uma perseverança. Amém? Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está lá em Josué capítulo 6. Abra aí, Josué capítulo 6. Josué capítulo 6. Amém? Você encontrou? Josué capítulo 6. Eu quero ler do verso 1 ao verso 5. Diz assim: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: Olha, eu tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeais a cidade, cercando-a uma vez, e assim fareis por 6 dias. Diga 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiro adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. Diga 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando prolongadamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da trombeta, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo. E o povo subirá por ele, cada um à sua frente. Amém? Hoje a palavra que eu quero falar com você é a última volta. A última volta. Hebreus 10:36 diz assim: Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. O que Deus deseja para o seu povo é que nós possamos ter estrutura de perseverança. Você sabia que Deus pode fazer para você uma promessa e você nunca possuir essa promessa se você não aprender a perseverar? A Bíblia está dizendo, quando vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. A perseverança te joga dentro da vontade de Deus, e quando a vontade de Deus chega, você vive a promessa. Você vive a bênção. E isso é no seu relacionamento, na sua família, na igreja, nos negócios, no seu crescimento espiritual. E essa passagem de Josué nos ensina, nos fala muito sobre perseverança. Na verdade, tem muitas chaves para que a gente possa crescer. Essa passagem de Josué 6 fala como Deus fez para que o povo conquistasse a terra prometida. E o que eu aprendo aqui nessa passagem é que não é porque Deus prometeu que significa que eu vou alcançar de imediato. Se você está esperando algum tempo e está frustrado com Deus, Deus não se abala não no trono dele por conta disso. Josué nos ensina que Deus pode nos dar até uma promessa, mas Ele tem um tempo de cumprir a promessa. O povo fica de bico quando Deus coloca a gente para viver o tempo da promessa, mas você não pode. É tempo e nós estamos chegando diante da última volta. Eu estou caminhando para a última volta. Quando essa palavra terminar, você também vai declarar isso na sua vida. Não é porque Deus nos dá uma promessa que significa que nós vamos alcançar de imediato.
Nessa passagem que nós lemos, lá no verso 5, diz assim, quando o povo tinha que rodear, deixa eu colocar você dentro dessa história. Talvez você não conheça, esteja aqui pela primeira vez, ou não conhece tão bem a Bíblia, não tem problema, a gente está aqui para lhe ajudar. Isso daqui é uma passagem onde o povo está em frente à cidade prometida, a terra prometida, Jericó. Só que o povo da cidade de Jericó está amedrontado com o povo de Deus. Por quê? Porque Deus deu uma promessa. A terra prometida era uma promessa, só que Deus deu uma tática de guerra. E o povo para em frente a Jericó e Deus diz, vocês vão rodear Jericó por 6 dias. E no 7º dia, vocês vão rodear 7 vezes. Essa foi a estratégia de Deus. E aí no verso 5 diz, antes de gritar, vocês vão rodear a cidade 6 vezes. 6 dias seguidos, rodear a mesma cidade. Imagine o povo, Josué, o líder, está lá diante de Jericó, da terra prometida, a terra que Deus disse que eles iriam possuir, e Deus faz uma pausa, diz, a terra é de vocês, mas antes eu quero que vocês façam uma coisinha. Começa a rodear a cidade durante 6 dias. Josué, você está finalmente para conquistar o que eu vou lhe dar, mas antes você tem que marchar por 6 dias. E eu quero dar aqui algumas razões, porque o povo de Deus para e não persevera nas coisas. Primeiro, quando a sua perspectiva está bloqueada. Se a sua perspectiva estiver bloqueada, você vai ser um desistente. E nenhum desistente é vencedor no reino de Deus. O reino de Deus é um reino de vitória, mas só alcança a vitória quem persevera. Quando nós olhamos essa história, nós dizemos assim, parece tão simples. Josué chegou diante de Jericó, teve que rodear 6 vezes e os muros caíram. Só que Jericó era uma das cidades. Jericó era a primeira cidade nessa terra prometida. Existiam outras cidades que completavam essa herança de Deus para o povo. E nós sabemos que toda batalha, a primeira batalha é a mais difícil, é ou não é? Quando você tem o primeiro filho é mais difícil ou não é? Depois do primeiro você tem o segundo, o terceiro, o quinto, o 10º. Bota os meninos para dormir tudo de uma vez. E dá mamadeira e os meninos estão tudo pronto. Agora no primeiro é difícil. Não pode vir um vento, fecha que o menino vai ficar doente. É assim ou não é? É desse jeito. Tudo que é o primeiro é mais difícil. Tudo que é primeiro, a primeira batalha, é a parte mais difícil de alguma coisa. Quantas segundas-feiras você já disse que vai começar a dieta? Você não começa, porque é difícil começar alguma coisa. É difícil começar um trabalho novo, é difícil começar um ministério, um curso. Começar algo sempre é a parte mais difícil. Eles estavam há 40 anos no deserto e agora eles estavam de frente à terra prometida. Diante da oportunidade, diante de conquistar aquilo que Deus tinha para eles. Mas Deus dá uma pausa. Nós olhamos e achamos, Josué chegou, rodeou algumas vezes e os muros caíram. Mas se a gente fizer isso, a gente está desprezando o trabalhar de Deus. Muitas vezes a gente olha para as pessoas e diz, para ela é fácil, para ele é fácil. Sabe por quê? Porque a gente simplifica o processo na vida do outro. É fácil para você agora que você está vendo, mas você não viu as noites que passou em claro, chorando, trabalhando, sem dinheiro, com problema no casamento. Hoje é muito fácil dizer que a fulaninha é fácil. Para ela é muito fácil, para ele é muito fácil. A gente simplifica o processo na vida do outro. Se a gente olhar para a história de Josué, a gente vai estar fazendo o mesmo. Não era só andar ao redor dos muros. Jericó não era uma cidade grande não, meus irmãos. Para rodear Jericó, era mais ou menos 1 horinha. Jericó não era tão grande, mas por que Jericó parecia tão grande? Porque os muros de Jericó eram muito altos. A cidade não era tão grande em diâmetro, mas os muros dela afrontavam o povo. Você está achando que o seu problema é muito grande, mas ele é rápido de se percorrer, de se resolver. Você está parando diante dos muros da sua Jericó. Nós olhamos o muro de Jericó, coisas que Deus nos prometeu e ainda não aconteceram, que nós não acessamos, que nós não recebemos, é porque as paredes nos intimidam.
As muralhas de Jericó eram muito altas. Só que você precisa entender que Jericó tem sim muralha, tem muros altos. Eles são maiores do que eu, mas eles não são maiores do que Deus. Sua Jericó tem muro alto, mas não é maior do que o seu Deus. Isso aconteceu porque a perspectiva de Josué, do povo, continuava bloqueada por conta do tamanho do muro. E a palavra de Deus nos garante fé o suficiente para que a gente olhe acima dos muros. Acima dos muros dos problemas, acima do muro da falta, acima do muro do obstáculo, acima do muro da oposição. Imagina aquele povo, milhares de pessoas, durante 6 dias, contemplando muro, pó, poeira, contratempo, problema, deficiência. O povo não acha que porque está na Bíblia o povo era tudo espiritual, o povo aplaudia os líderes, o povo estava junto. Não, o povo era murmurento, o povo não queria fazer, o povo brigou com Moisés, o povo reclamava, o povo dizia: eu vou voltar para o Egito. Imagina Josué nessa tensão, imagina Deus entregando a tua vitória. Você está assim, ó, perto dela para alcançar, e Deus diz: espera aí, eu tenho uma estratégia antes de você tocar nisso que eu tenho para você. Foi desafiador para Josué, foi desafiador para aquele líder, foi desafio para o povo. 6 dias. Aí no verso 1, Deus diz: ó, Jericó está rigorosamente fechada. Sabe por que Jericó estava rigorosamente fechada? O povo estava com medo do povo de Deus lá de fora. Você está com medo do tamanho de Jericó, e o povo de Jericó com medo de você. Você está com medo da afronta do diabo, do que o inimigo pode levantar contra a sua vida. Ele tem medo de você. Quando você entende quem você é, quando você ama essa palavra, quando você se levanta como Josué. E Deus diz: ó, Jericó está rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém sai, ninguém entra. Imagina o povo apavorado dentro de Jericó, dizendo: vocês estão vendo Israel do lado de fora? Todos os dias eles rodeiam a cidade. Todos os dias eles estão lá, calados, rodeando a cidade. Todos os dias. Aquilo colocou medo no coração do inimigo. Colocou medo daquelas pessoas que estavam dentro de Jericó. E Deus diz: Jericó está fechada. E então disse o Senhor a Josué: olha, eu tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Deus disse: ei Josué, não precisa ter medo não. A cidade é fortificada, os muros são grandes, mas aquela cidade eu já entreguei na sua mão. Não só ela, mas o rei dela, e até os guerreiros que estão dentro dela, eu já dei. Glória a Deus. Mas imagine nesse momento, porque Josué não via vitória. O problema aqui não é nem o verso 1, é o verso 2. Olha, tenho dado Jericó na tua mão. Eles ainda não tinham entrado em confronto, e Deus já estava dizendo: eu já dei vitória. Eles não tinham nem lutado, e Deus já tinha dito: eu entrego na mão de vocês. Você está entendendo? A gente não precisa nem lutar, Deus já deu. A gente não precisa nem se esforçar. Ele diz: eu já dei Jericó. Eles não tinham passado pela batalha, eles não tinham lutado, mas eles já tinham a certeza da vitória. Nós nem lutamos e Deus já nos deu. Sabe por quê? Porque Deus não é dominado pelo tempo. Deus não fica ansioso como a gente fica. Deus não fica preocupado como nós ficamos. Deus não se inquieta, Deus não fica ansioso. Deus não fica confundido, porque nele não há caos. Em Deus não há caos. Ele tem tudo sob controle. O propósito de Deus prevalece acima dos muros. O propósito de Deus na sua vida vai acontecer, não importa o tamanho dos muros. Mas esses 2 versículos são um desafio para Josué. Sabe por quê? Porque quando Deus está dizendo: ó, eu vou dar Jericó nas suas mãos, Josué não está vendo nenhuma vitória.
Os versos 1 e 2, eles não se completam. Deus está dizendo, olha, eu vou dar Jericó. Josué está assim, como? Sério? Você vai me dar essa cidade? Porque eu só vejo muros fechados, que ninguém consegue entrar. Meus irmãos, só é comigo que acontece quando Deus libera uma palavra, mas a realidade da nossa vida não combina com o que Deus fala. A revelação é diferente da realidade, é só comigo? Quantas vezes a gente vive uma realidade, a gente tem uma promessa de Deus, mas a realidade é diferente da promessa de Deus. Era isso que Josué estava vivendo. Deus estava dizendo, eu vou dar Jericó na sua mão. Mas Josué estava vendo outra realidade, por isso que ele precisava ajustar a perspectiva. Se você quer ver o que Deus vai fazer na sua vida, ajuste a perspectiva. Esse é um desafio que nós precisamos enfrentar. Confiar na promessa, ter fé para carregar aquilo que Deus nos disse, mesmo quando a gente não vê progresso. Porque Josué não via progresso. Quantas vezes Deus diz, eu vou fazer você vencer e você se sente derrotado? Quantas vezes Deus diz, eu vou curar e você se sente mais quebrado do que arroz de terceira? Quantas vezes Deus diz, eu vou salvar e você tem dúvida que Deus possa salvar? Porque muitas vezes a revelação de Deus não combina com a nossa realidade. Essa era a realidade de Josué. Ele precisou crer na perspectiva de Deus e desvalorizar o tamanho dos muros para conseguir conquistar Jericó. Se você não mudar a sua perspectiva, se você não parar de se abalar com o tamanho do muro, você não consegue conquistar a sua Jericó. Um outro ponto, porque as pessoas não perseveram, porque o progresso nem sempre é óbvio. O progresso nem sempre é visível. Deus disse, marchem por 6 dias e no 7º dia vocês vão marchar 7 vezes. E será maravilhoso e os muros vão cair. É muito lindo, é muito romântico quando a gente lê. Mas pensa Josué chamando o povo para dizer essa tática de guerra para Deus, para eles. Vem cá, povo. Deus vai nos dar Jericó, mas a gente precisa rodear Jericó 6 vezes. E no 7º dia a gente vai rodear 7 vezes. O povo disse assim, como? Rodear, andar e ainda calado. Minha gente, eles eram um exército. Eles eram um exército. Como é que um exército entra numa batalha? Com arma. Arma de guerra. O que eles queriam era lutar, era conquistar, era arma na mão. Qual é a motivação em fazer isso? Nenhuma. Nenhuma. É difícil fazer as coisas quando a gente não tem motivação, né? Mas deixa eu dizer uma coisa, você não é regido pela motivação não. Você tem que fazer o que precisa ser feito na hora certa. Nunca vi um vencedor que faz as coisas só que lhe agrada. Nunca vi uma pessoa que dá certo na vida que só faz as coisas que mexe com a emoção boa no coração. Você faz o que precisa ser feito. Você talvez está no seu trabalho hoje, que você não gosta, mas você precisa que tem que ter dinheiro para pagar as contas. Mas enquanto está lá, busca motivação no Espírito, diz Deus, abre uma oportunidade, porque eu quero trabalhar em algo que me faça voar todos os dias, e eu ainda quero ser bem recompensado, eu quero ganhar um salário bom, e eu quero trabalhar em algo que todo dia eu acordo sorrindo. Mas se o que tem para hoje é o que tem que ser feito, faça. Josué estava fazendo o que tinha que ser feito. Josué, não é porque está na Bíblia que ele é mais espiritual e ele é mais crente do que a gente, não. Ele precisou crer na perspectiva de Deus. Eu preciso fazer o que tem que ser feito hoje. Qual foi a ordem de Deus? Rodear 6 vezes a cidade, eu preciso. Eu imagino quando Josué chamou o povo, que ele disse essa tática. Acho que o povo disse, Josué, você é um louco. Porque não é todo mundo que está com você que entende a perspectiva de Deus para você. Imagine se eles rodeassem a cidade e todo dia eles vissem um progresso, era ótimo. Imagine eles rodeando a cidade e todo dia vendo os muros caindo, 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 caindo. Era bom, não era? Imagine eles rodeando a cidade e todo dia vendo algo, um progresso, mas eles não tinham progresso.
Eles não vinham nada. Eles fizeram o que tinha que ser feito, confiando na palavra de Deus. Eles perseveraram, eles tiveram fé. Se você for levar a sua vida, se você precisa ser feliz, só quando você está vendo um progresso, me desculpe, você está do jeito errado, no caminho errado. Porque quem é filho de Deus, que conhece a palavra, entende que nós precisamos perseverar, nós precisamos ter fé, nós precisamos ficar animados, nós precisamos ser obedientes, mesmo quando a gente não vê progresso. Só que o progresso, a falta de progresso, só durou 6 dias. Chegou o 7º. A última volta um dia chega. Sabe o que é que o diabo vai fazer você fazer? Quando der a 3ª volta, você desiste de tudo. Desiste de Deus, da igreja, da sua família, do seu casamento, dos seus filhos, do seu trabalho. Quer se matar, está em depressão. Eu não aguento mais essa vida triste. Ó, irmãos, olha, quando estiver assim bem triste, bem para baixo, entra no hospital. Entra no hospital. E diz assim para você mesmo: cria vergonha na cara. Eu uma vez fiquei com o Murilo. Murilinho ficou internado na Santa Casa Pediátrica lá em cima no Farol. Alguns dias de uma crise de asma que ele teve. Irmãos, o que eu via de criança, de todos os tamanhos, sem cabelo, com a punção. É punção, Adri? Sei lá, é punção, né, Adri? Andando com o negócio de quimioterapia. As crianças assim, ó. Uma finura, sem cabelos, as abatidas, apáticas. Quando quiser reclamar da sua vida, reclamar dos seus filhos que estão sadios, vai no hospital. Diz assim: deixa eu entrar aí para ver essa realidade. Aí tu vai dizer: não é a minha, eu não posso fazer isso. Jesus, obrigada. É o melhor dia da minha vida. Eu vou amar meus filhos, eu vou amar meu marido, eu vou fazer o melhor na minha casa. Porque nós somos ruins, irmãos. Nós somos ruins, nós precisamos dizer para Deus: ai Deus, eu sou maravilhosa. A gente é maravilhosa porque foi Deus que fez a gente. Mas lá dentro mesmo a gente é ruim. Nós precisamos mudar a nossa perspectiva. Deus disse: vai, marcha, avança, em silêncio. Essa parte do silêncio só foi difícil para as mulheres. Não é não? Quem imagine marchar. É horrível. Mulher em silêncio é horrível, ou não é? Tu fala da tua mulher que ela fala demais, mas se ela ficar em silêncio na tua casa, tu diz: alguma coisa está acontecendo, ou não é? O que é que você está tão calada? O que aconteceu, amor, que você não está falando muito? Estou no meu momento com Deus. Avança, marcha em silêncio. Deus não disse quanto tempo isso levaria. Imagine o povo dizendo: Deus, esse Josué é um louco. O que tem na cabeça desse homem? Eu quero lutar, eu quero guerra, eu quero espada, eu quero trombeta, eu quero mostrar minha força, eu quero subir e destruir. Que chatice está rodeando essa cidade todo dia. Que chatice, Deus. Eu sou um guerreiro. Eu queria estar matando, degolando, mas estou aqui andando ao redor dessa cidade. A mesma coisa que a gente faz com Deus. Que chatice, vou para esse trabalho de novo. Que chatice, vou para o culto de novo. Vixe, que chatice, aquela mulher que fala que só. A gente Deus põe um teste em nossas vidas, que a gente passa um tempinho realmente rodeando Jericó, e a gente começa a dizer: que chatice. Dá 3 voltas e diz: eu não aguento mais. Ai, que chatice. Afinal, uma pessoa como eu não é para estar aqui. Afinal, eu sou muito maravilhosa, né? Eu sou muito instruído. Será que Deus não me vê? A gente tem que sair um pouquinho dos ares, começar a dobrar os nossos joelhos, dizer: Deus, me dá a força e a perseverança que Josué teve. Porque o povo com certeza estava reclamando, dizendo que ele era um doido, para que aquilo? Mas ele disse: eu vou ouvir a voz do meu Deus. Terceiro ponto:
Porque as pessoas não perseveram. Porque o processo não é 100% revelado. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Se você está frustrado com Deus já há algum tempo, hoje pede perdão a Ele, volta a fazer aliança, volta a ser obediente, volta a ficar mais juntinho de Jesus. Sabe por quê? Uma das coisas que eu mais aprendi na minha vida, desde que eu aceitei Jesus, Deus não é Deus de detalhes. Deixa eu refazer. Deus é Deus de detalhes sim, porque Ele sabe a vida de cada um. Deus não é Deus que vive revelando detalhe. Ele diz, você me obedece. Se você fizer, eu vou construir o caminho que você está indo. Não queira que Deus seja o seu menino da lâmpada, que Ele diz todos os dias o que vai acontecer. Deus não vai fazer isso. Josué era um guerreiro de Deus e ele disse, faça. O que eu estou dizendo, a minha tática é 6 dias rodeando o muro. Deus não dá muitos detalhes do propósito dele nas nossas vidas. Não é todo dia que Deus diz o passo seguinte. Tem muita gente frustrada com Deus, porque esperava que Deus todos os dias se revelasse e mostrasse. Ei, enquanto você anda ao redor de Jericó, Deus está testando o seu coração. Enquanto você anda ao redor de Jericó, sem ver nenhum progresso, Deus está honrando a sua obediência. Deus quer esticar você. Deus quer esticar você. Deus quer fazer você uma mulher diferente, um homem diferente. E muitas vezes Ele faz isso no silêncio, sem dizer nada. Ele só dá uma ordem, continue, marche. Marcha, vai, marcha, marcha. Deus, por favor, Deus, e agora o que é que eu faço? Marcha, bora, marcha. Temos que parar. Ah, meu Deus, eu disse ontem na live com o Murilo. Temos que parar de ser menino. Precisamos largar as roupas de menino. Porque quando era menino, eu pensava como menino, eu falava como menino, eu agia como menino, é o que a Bíblia diz. Mas agora que eu sou quem sou, que eu sou maduro, que eu conheço a Bíblia, eu não sou mais menino não. Nós precisamos largar as vestes. E quando você rodeia Jericó, vai lá em silêncio, em obediência, e você nem vê, mas enquanto você está rodeando Jericó, Deus está trocando a sua roupa. Deus está trocando a roupa. Deus está trocando a roupa. O processo não é totalmente revelado. Seria sensacional Deus dizer qual o próximo passo todos os dias. Seria sensacional Deus dizer, ei filha, daqui a 1 mês eu vou dar aquilo que você quer. Daqui a 1 mês eu vou te curar. Filha, daqui a 1 ano eu vou te dar aquela promoção na empresa. Filha, daqui a 1 ano e meio você vai estar casada. Eita, pega aí, filha. Aleluia, é isso mesmo. Quem deu glória a Deus vai receber. Nome de Jesus. Se Deus dissesse, semana que vem eu resolvo o seu problema. Meu Deus, a gente tinha outra animação. A gente vinha para a igreja terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Hoje na vigília a gente chegava aqui 7 horas, dava 1 da manhã, a gente estava de joelho. A gente teria outra motivação. Nós daríamos tudo. Mas o que Deus quer nos ensinar é: confie na promessa e não no seu progresso. Se você, progresso todo mundo quer, resultado todo mundo quer, tá? Não estou dizendo que não é para ter não. Mas você tem que focar na promessa. Muros significam problemas. E enquanto eles estavam rodeando aquela cidade, eles não viam nenhum progresso. E muitas vezes Deus nos deixa sem ver progresso, para Ele mostrar que se a gente estiver focado só no resultado, a gente perde a melhor parte. Se eu for condicionada a servir a Deus e amar a Deus só por resultado, eu realmente não conhecia Deus. Se fosse só por resultado, os discípulos não tinham morrido como eles morreram. Se fosse só por resultado, Paulo não tinha passado pelo que ele passou. O apóstolo Paulo, o maior autor do Novo Testamento, homem que recebeu revelação que nem os outros discípulos tinham recebido. Mas Paulo passou prisão, açoite, naufrágio.
Se a gente focar na nossa vida e condicionar a nossa entrega a Deus só por resultado, a gente perde a melhor parte. Porque muitas vezes Deus quer nos ensinar que o mais importante é o que Ele faz em nós e não por nós. Tem muita gente querendo a mão de Jesus, mas não quer o coração dele. E Ele diz: ei, antes da minha mão você tem que ter o meu coração. Deus quer imprimir o coração do Filho dele em você. Nós precisamos parar de chegar na igreja como se fosse um supermercado. Pegamos o nosso carrinho lá na entrada. Eu quero esse louvor. Eu quero essa parte da palavra. Eu quero isso daqui. Que é isso? Se eu focar e condicionar a minha vida com Deus só por resultado, eu vou viver frustrada. E o diabo muda a perspectiva das pessoas dentro da igreja, porque ele está condicionando você a que Deus tem que responder toda hora, Deus tem que fazer toda hora, Deus tem que cumprir toda hora. Ele é Deus. Se Ele disser amanhã não tem ar, a gente nem acorda. Vamos parar. Vamos ter o coração. Ele estava imprimindo o coração dele no povo. Eu amo como Deus não desiste de nós. Era o povo dele, mas precisava ser ensinado. Tem coisas que Deus permite para ver onde está a nossa confiança. Tem coisas que Deus realmente vai permitir para Ele provar o seu coração, para Ele saber o nível que você está. Será que você vai fazer igual a Josué? Eu confio na promessa, mesmo que não faça sentido, eu confio, porque tem coisas nas nossas vidas que não fazem sentido mesmo. Tem coisas que nós vivemos que não fazem sentido, que a gente não queria viver, que dói, que machuca, que rasga a nossa alma. Tem coisa que não faz sentido, mas tem propósito. Não faz sentido, mas tem propósito. O que Deus quer saber é: você vai continuar orando quando a resposta não chegar em 6 dias? O que Deus está perguntando é: você vai continuar me servindo quando ninguém te reconhecer e não lhe der oportunidade? O que Deus está perguntando é: você vai continuar ofertando quando a provisão não chegar? Você vai continuar marchando e prosseguindo apenas porque eu estou mandando? Josué era quem era, porque o coração dele era demais. Ele confiava. Um homem obediente, temente a Deus, amava o seu líder, amava o povo. Josué confiou, por isso ele perseverou. Tem coisas, meus irmãos, que não fazem sentido, mas tem. Tem coisas na vida que não faz sentido, mas tem propósito. Andar ao redor dos muros estava preparando eles para lutarem contra os gigantes dentro da cidade. Enquanto eles rodeavam sem ver progresso, a estrutura deles estava sendo mudada, as roupas estavam sendo mudadas por Deus para que eles tivessem estrutura para vencer o inimigo dentro da cidade. Mais importante para Deus é o que Ele faz em nós e não por nós. Por isso, não desista. Não desista da sua família, não desista do seu casamento, não desista do seu sonho, não desista do seu milagre, não desista dos seus filhos. Por mais ridículo que pareça, por mais tempo que você esteja esperando, por mais cansado que você já esteja, por mais desiludido que você tenha sido, não desista. Não desista. Não desista. Se você conseguir manter os olhos fixos na promessa, você encara as voltas ao redor do muro. Se você mantiver os seus olhos fixos na promessa, você consegue dar as voltas. Não iremos vencer se não formos perseverantes. Perseverança é uma característica de Jesus.
Porque ele no sofrimento da cruz podia ter largado tudo. O sofrimento ele podia, vou deixar para lá, porque eu sei que de geração em geração eu vou lidar com gente que vai praguejar contra mim, que vai me desprezar, que não vai me querer, que vai ter um relacionamento de qualquer forma comigo. Eu vou acabar com tudo. Não, ele foi perseverante, por isso que ele aguentou a cruz. Não existe cumprir missão sem perseverança. Mantenha os olhos fixos na promessa, porque tem coisas que não faz sentido, mas tem propósito. E um dia chega a sua última volta. 6 dias eles rodearam. No 7º dia, 7 vezes. E no dia chegou a última volta. Ei, Deus está trazendo o 7º dia. O 7º dia é o dia da vitória. O dia do louvor. O dia daquilo que nós não conquistamos até o 6º dia. O 7º dia está chegando. O 7º dia está chegando. Mas só vive o 7º dia quem persevera nos 6 antes. Talvez os seus 6 dias durem 10 anos, 15 anos, 20 anos. Eu não sei. Mas a Bíblia me garante através da história de Josué que o 7º dia chega. A última volta chega, o dia da minha vitória, o dia do meu louvor, o dia que eu vou dizer, Deus, o Senhor fez cair Jericó. Eu não podia contra aqueles muros, mas o Senhor fez esses muros cair. O Senhor me botou dentro da minha terra, eu não precisei fazer nada. O 7º dia está chegando. Não desista. Não desista, povo de Deus. O 7º dia está chegando. Jesus está voltando. Quando Jesus voltar é o 7º dia fenomenal. O 7º dia está chegando. Você acha que Deus faria uma palavra inteira dessa para nos iludir? Ele ama o seu povo. Ele quer que o seu povo entenda a sua palavra. Ame Ele acima de tudo. Pare de olhar só para os resultados. Pare de só querer as mãos de Jesus. Queira o coração dele. Essa é a maior chave das nossas vidas. Buscarmos o coração. Depois ele dá todo o resto. Agora ele só quer ver nossa atitude. A última volta está chegando. A última volta está chegando. A última volta está chegando na sua saúde. A última volta está chegando no seu casamento. A última volta está chegando no seu ministério. No seu sonho. A última volta, o 7º dia vem aí. E Deus nos dará a vitória. Porque se Deus é por nós, fique de pé. Coloca a mão no seu coração e repete assim comigo. Diga assim: o propósito de Deus prevalece apesar dos muros. Tem coisa que não tem sentido, não faz sentido, mas tem. Feche seus olhos. O que é que não está fazendo sentido hoje na sua vida? Qual é a guerra que você está enfrentando? Qual é a sua Jericó? Que muros altos são esses que intimidam você? Talvez a sua guerra não seja exterior, talvez a sua guerra seja interior. Talvez você precisa de uma cura no seu emocional. Você precisa ter uma cura no seu temperamento, na sua personalidade. Talvez você precisa ter uma cura no seu caráter. Qual é a sua Jericó? Coloque diante de Deus. Ele está aqui para renovar a nossa fé, a nossa alegria. E dizer que a 7ª volta, o 7º dia está chegando. Nós precisamos nos preparar. Enquanto estamos rodeando Jericó, Deus está nos dando estrutura, está trocando as nossas vestes, está nos dando os paisagens, está nos dando o coração dele. Diga: Senhor, muda a minha vida. Senhor, eu não quero só os resultados, eu não quero só as tuas mãos, eu quero o teu coração. O teu coração para mim é mais importante do que tudo que tu podes fazer e me dar, Senhor. Eu quero o teu coração, porque se eu viver só em busca dos teus resultados, Pai, eu sou ingrata, porque eu tenho o maior resultado
o teu povo e nós estamos aqui nessa noite para nos render e dizer: Senhor, nos dá perseverança. Molda a nossa vida, Jesus. Nos faz acreditar na tua palavra, que se permanecermos perseverantes, o Senhor irá nos responder. Nós cremos que a última volta está chegando, Pai. Não deixa o teu povo desistir. Não deixa os casamentos se destruir. Não deixa jovens se desviar, Pai. Não deixa, Senhor, famílias inteiras ser tragadas por esse mundo, Senhor, em nome de Jesus. Não deixa potenciais aqui serem perdidos e enterrados, Pai, em nome de Jesus. Não deixa o seu povo ser enganado, Pai. Não deixa. Acende a luz da tua palavra em nosso coração. Imprime em nós o teu coração, Jesus. Perdoa-nos por só querer respostas, só querer resultados, só querer mais e nunca desejar o teu coração. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe. Enquanto estamos rodeando Jericó, nós queremos, Senhor, o teu coração. Enquanto estamos, Senhor, rodeando Jericó, nós queremos a tua essência, nós queremos o teu caráter, nós queremos a tua vida, Senhor. Nós não queremos condicionar, Senhor, a nossa caminhada só por ver ou não progresso, Senhor. Se nós já estamos na tua presença, Senhor, isso já é um grande resultado. Ter a salvação em Cristo Jesus já é um grande resultado. Obrigada pela tua palavra que nos ensina, nos aperfeiçoa, nos limpa. Obrigada, Senhor, por nos ensinar através do teu Espírito Santo. Obrigada por essa noite que o Senhor marcou nas nossas vidas. Nos convidou para estar nesse lugar, para que pudéssemos ajustar áreas das nossas vidas. Obrigada por não desistir de nós. Diz a Deus aí baixinho: Senhor, obrigada por não desistir de mim. Obrigada por não desistir de mim, Senhor. Obrigada por não desistir. Eu quero o teu coração mais do que as tuas mãos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Adore ao Senhor.